Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para compreendermos os raios, teríamos que abolir completamente a pressa e a ansiedade, porque esse é um estudo meticuloso que começamos a fazer ao observarmos nossa vida e nossas reações perante os fatos. Lentamente, vamos descobrindo qual é a nossa energia mais evidente, que não precisa ser o raio predominante em nós, pois, como já vimos, cada qualidade de energia tem 7 subdivisões e inclui, assim, todos os raios. Trata-se, todavia, de um estudo que não pode ser feito apenas analisando atitudes e reações. É necessária também uma ajuda dos níveis intuitivos para percebermos a vida como realmente ela é. Uma vez que em cada tipo de energia temos incluídas todas as outras, uma delas pode parecer-nos a principal em certa fase evolutiva. Coloquemo-nos, portanto, muito serenos diante desse estudo. Além disso, um raio predominante pode ser apenas algum dos raios secundários ou sub-raios, subdivisões daqueles que qualificam os corpos e que se acham em manifestação apenas em determinado momento. Se alguém for, por exemplo, muito mental, pode expressar em maior proporção o raio da mente, e não ser esta a própria energia básica, mais profunda, eventualmente ainda não revelada. Ao estudarmos os raios, devemos ter presentes alguns pontos fundamentais, entre eles o de que temos uma qualidade de energia no espírito que permanece a mesma por longos séculos, ainda que nos níveis inferiores a ele os raios mudem periodicamente. O raio da alma, por exemplo, é muito mais estável do que o dos corpos da personalidade, mas também ele não é fixo. A partir de certo ponto da evolução, a alma tem que obrigatoriamente trocar de raio, pois só pode continuar a progredir em sintonia com o espírito ou o seu centro se estiver em uma energia afim com a do espírito. Além disso, a alma poderá fazer também outras mudanças, dependendo da necessidade. Normalmente, o raio da personalidade muda a cada vida, e até durante uma mesma encarnação ele pode ser trocado, conforme a necessidade evolutiva ou a vontade maior do ser. Durante a mesma encarnação, os raios dos corpos mental, emocional e físico também podem mudar. Um dos motivos para isso pode ser o de facilitar ainda mais a interação deles. Se a alma conseguir certo controle sobre 2 corpos e tiver dificuldades sobre o terceiro, ele pode mudar de raio em benefício de melhor coordenação entre os 3, o que não depende, obviamente, de escolha humana. Trata-se de uma decisão espiritual que não está ao alcance da personalidade. Mesmo antes de totalmente revelado, o raio da personalidade começa a exprimir-se no corpo físico. Já o raio da alma age sobre o corpo emocional, influenciando-o visivelmente. O raio da mônada, que só é descoberto em uma fase adiantada do processo evolutivo, exerce influência sobre o corpo mental. Em geral, o primeiro, o quarto e o quinto raios governam o desenvolvimento da vida mental e determinam o corpo mental do indivíduo. O segundo, o quarto e o sexto governam potencialmente a vida emotiva e condicionam o tipo de corpo emocional. Em muitos casos, atualmente, o terceiro e o sétimo raio
governam a vida físico-vital e o corpo físico. Uma pergunta que há muito pode estar em nossa mente será agora considerada. Qual é a utilidade do estudo dos raios no homem? Parece-me que é múltipla. Primeiramente, por meio deles, conhecemos aos poucos as várias partes do nosso ser. Se descobrirmos qual a energia do corpo físico, colaboraremos mais com ele. Se percebermos qual é a energia do corpo emocional, poderemos torná-lo maleável e mais amplo, fazendo-o funcionar não apenas com o raio que lhe é evidente, mas também com todos os outros que estão nele incluídos. Seremos também ajudados a descobrir qual é a energia do corpo mental, e não a ficaremos confirmando, mas usaremos igualmente as energias secundárias, seus sub-raios, deixando-as vir à tona para completá-la. Para empreendermos esta pesquisa, existe uma ordem que, se observada, poderá auxiliar-nos. Primeiro, tentamos descobrir as energias dos corpos físico, emocional e mental, porque somos mais conscientes deles. Observando-nos a nós mesmos, percebemos quais são os raios que normalmente se manifestam. Podemos chegar até esse ponto pela mesma observação primária que estamos utilizando ao fazer este estudo. Porém, se percebermos a energia que um dos nossos corpos está expressando, devemos pesquisar quais são aquelas que ele ainda não manifesta para deixá-las emergir e enriquecer as suas características já presentes. Esse é o trabalho básico, que leva semanas, meses ou anos, dependendo do esforço nele empregado, do nosso interesse e também do nosso temperamento. Dependendo do temperamento, a energia de raio facilita mais ou menos esse estudo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.